ainda se dando bem, ganhando o jogo. A gente trabalhou a semana imaginando a postura que o Cruzeiro viria, né? Não foi surpresa a forma como o Cruzeiro se comporta com essa nova formatação, com linha de 5. É um time que deseja entrar pouco no momento defensivo, né, em organização defensiva, que pressiona muito alto e tem um pós-perda rápido. A ideia que a gente tinha e o planejamento para a partida é que a gente conseguisse trocar de corredor assim que retomávamos a bola por um lado, né, mas de fato na prática a gente conseguiu poucas vezes acionar esse segundo momento, né, com as amplitudes dos pontas laterais, né, os nossos atacantes foram muito sacrificados nessa partida, porque a forma como você tem de marcar uma amplitude com dois extremos abertos pelo lado, mais 3 jogadores por dentro, e não oferecer as profundidades para o adversário. A gente sabia que marcando hora com linha de 5 e até alguns momentos com linha de 6, se a gente não conseguisse encaixar os contra-ataques para fazer com que o Cruzeiro corresse para trás, a gente ia ter poucas vezes a bola. Um primeiro tempo, um primeiro momento, nos primeiros 45 minutos, né, a gente, embora não tenha tido a bola, a gente marcou bem os espaços, né, o Cruzeiro fez um gol num descuido nosso, num momento em que a gente estava trocando do momento defensivo para ofensivo, né, e fomos surpreendidos com uma bola de rebote, uma entrada e um cruzamento rápido, né, como a gente sabia também que o Cruzeiro atuava. Né, já para o intervalo foram as trocas, principalmente para que a gente tivesse um jogador com um pouco mais de controle técnico, que o Lucas naquele momento não estava conseguindo, né, um jogador que precisa de, por vezes, 2 ou 3 toques para organizar melhor as jogadas, e o Gabriel, com mais dinâmica, podendo se livrar de costa, muitas vezes, da marcação, fez com que a gente entrasse mais para dentro do campo do Cruzeiro. Né, em resumo, de uma certa forma, foi isso. O segundo tempo muito mais equilibrado, que talvez merecêssemos o gol de empate. Né, mas um primeiro tempo, mesmo, como eu disse, mesmo não tendo a bola, sofremos um gol não na característica do adversário, né, numa retomada, no momento que, em teoria, né, a gente estava com o time montado. Agora, Roger, mesmo com isso que você falou, especialmente do primeiro tempo, né, a impressão que passava para a gente é que o Cruzeiro tinha até, algo que obviamente não aconteceu, mas era a impressão visual do jogo, mais atletas em campo, porque conseguia se desdobrar, sair mais rápido, vencia praticamente todos os duelos, divididas, enfim. O que deu de errado nesse primeiro tempo, né, que até nesse aspecto do confronto físico, que é muito cara de Série B, mesmo num clássico entre Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio acabou sendo suplantado pelo time mineiro. O Cruzeiro foi muito intenso. E, de fato, os duelos individuais, né, eles devem ter sido desequilibrados a favor do Cruzeiro. Porque isso é algo que a gente sempre mostra e calcula nas estatísticas, né? Eu quero ver novamente o jogo e esperar a estatística do jogo para perceber isso, né? Mas foi um jogo muito intenso, né? Os jogadores do Cruzeiro conseguiram muitas vezes dobrar a marcação, né? No jogo físico levaram vantagem em alguns momentos, né? A ideia era que a gente, como disse, pudesse fugir pelos corredores do lado contrário, né, da bola. Né, porque automaticamente, lá quando perde a bola, o Cruzeiro faz uma pressão com 5 jogadores na frente, e se tu não trocar de corredor, a chance de tu perder essa bola é grande. E, como eu disse, a gente conseguiu poucas vezes fazer. Pelos 20 e poucos minutos, 30 minutos, a gente conseguiu uma bela inversão de corredor, a gente conseguiu entrar dentro da área do Cruzeiro. Né? Então, foi um jogo muito intenso. Né? Parabéns ao Cruzeiro que fez jus, né, principalmente no primeiro tempo, sair com o placar na frente. Né, aos meus atletas eu falei que a gente lamenta o resultado, né, mas nós fizemos um jogo, sobretudo no médio da partida, né, um jogo de igual para igual com um adversário que estava brigando pela primeira posição, assim como a gente.
Rogério, queria que tu falasse um pouquinho sobre o posicionamento dos teus dois pontas, tanto o Elias quanto o Biel, que voltaram bastante para marcar hoje, chamou bastante atenção isso. Como é que funciona esse sistema, né, para compensar na marcação, mas ao mesmo tempo são jogadores que precisam chegar também com fôlego na frente? Mas, infelizmente ou felizmente, para que você consiga marcar as amplitudes com três jogadores por dentro do adversário, você vai ter que sacrificar, em alguns momentos, os seus beiradas. Nessa é a modulação, né? Imagino agora, né, durante os meus 30 anos como jogador de futebol, quando se botava 3 zagueiros, todo mundo dizia que era defensivo. Agora imagino que devam estar mudando um pouco a maneira de pensar o jogo. Quando você coloca 3 zagueiros, você consegue colocar 5, 6 jogadores na frente da linha da bola. E, infelizmente, você vai ter que sacrificar os jogadores de beirada na situação. O que a gente espera é que a compactação do time inteiro, na direção do ataque, possa encurtar o caminho desses jogadores. Né? Mas o Cruzeiro hoje conseguiu, né, com a posse, com jogadores com bolas longas. É preciso, para esse modelo, você ter jogadores com bolas longas, né, que o Cruzeiro tem, né, castigando os adversários de um lado para outro. Né? Foi isso, em resumo, que aconteceu. Né? Tanto que na palestra eu fiz para meus atletas. Hoje é um jogo de sacrifício dos pontas, né? Vão até o limite, que eu tenho outros 2 jogadores para trocar e substituição dessas peças. Né? Ou é isso, ou você muda o sistema, né? Que não é o caso, que não foi o caso para esse jogo, porque a gente acreditava que pudesse marcar bem. Marcamos em certa medida bem, mas como no segundo momento que a gente tinha para fazer, esses 3 zagueiros correr para o seu gol e marcar a amplitude toda do jogo, a gente não conseguiu, aí sim, sacrificá-los, né, em corredor lateral e desequilibrá-los para chegar em contra-ataque. Boa noite, Roger. Você já disse em repetidas entrevistas sobre este tripé no meio-campo, o Lucas Silva, o Vila Sante e o Bitelo. E hoje, logo no intervalo, me chamou a atenção que você tira o Lucas e coloca o Gabriel Silva. Vem te agradando esta formação ou você já cogita, a partir do jogo contra o Ituano, sacar um desses 3 jogadores, especialmente o Lucas Silva, e colocar uma equipe mais ofensiva na próxima segunda-feira em Itu? Primeiro que eu acho que a nossa equipe é ofensiva, né? Eu não vejo essa formação de forma defensiva. Segundo que foi pela estratégia do jogo. À medida que eu estava sacrificando meus pontas em retorno para marcar os alas, eu precisava de um jogador com a característica do Gabriel, para que no segundo momento, quando a gente retomasse a bola, ele parasse a bola com essa característica diferente da do Lucas e pudesse levar o nosso time para frente, como aconteceu. Né? Então, na verdade, para esse momento, foi pela estratégia do jogo. Né? Eu senti a necessidade, né, e não abrir mão de fazê-la no intervalo, porque eu acho que traria um benefício para a gente. Mas tudo é possível, né? O Gabriel entrou muito bem. Né? Se a gente conseguiu ter o controle do jogo técnico, ele levou o nosso time para frente, como eu disse, muitas vezes recebendo de costa, conseguindo se livrar da marcação, mesmo pressionado. Né? Ele empurrou bolas em profundidade, ele teve peso para marcar, mas não foi suficiente para que a gente conseguisse o empate. Né? Ele tem entrado bem, é uma possibilidade, sim. Né? Poder utilizar o dedo da partida, tudo depende de algumas circunstâncias. Roger, para a sequência do campeonato, que lição fica desse maior jogo da história da Série B, em termos, digamos, de estratégia, né, que foi usada hoje aqui, e também, principalmente, em termos de atitude? Desculpa, Bochecha, mas eu não vou falar em atitude, né? Atitude, meus atletas tiveram pra caramba, para não falar outro palavrão. Né? A gente competiu de igual para igual com o Cruzeiro e perdemos na sobreposição de um modelo sobre o outro, né, da individualidade sobre as outras, né, o Cruzeiro foi superior. Perdemos para um grande adversário. Porque eu falei, se a gente tem poucas coisas a lamentar, muitas coisas a enaltecer. Novamente, a gente não pode, toda vez que perde, ter que estar tirando lições. Né? Foi um jogo de futebol que nós queremos muito vencer contra um grande adversário, e hoje o sistema e as individualidades sobrepuseram as nossas. Né? Parabéns ao Cruzeiro. Roger, e para a sequência da temporada, que a avaliação que você faz, que o time ainda precisa evoluir, porque está no começo de campeonato, né? Então, daqui para frente, como é que você analisa? Essa evolução é que a gente vai encontrar sistemas diferentes, formatações diferentes, jogadores emocionalmente contagiados pela torcida. Hoje, visivelmente, a torcida do Cruzeiro empurrou o Cruzeiro para
para cima do Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Os atletas se doaram muito, assim como os nossos, né? Mas a evolução hoje, mesmo derrotado, eu percebi muita evolução, né? Em alguns aspectos diferentes daqueles que podem ter nos causado dificuldade, porque eu falei para os atletas, nós acabamos o jogo em cima do Cruzeiro pisando firme no campo. Isso mostra que nós estamos preparados para as intensidades da Série B, para fazer jogo físico, né? A questão para mim foi, como eu disse, sobremaneira no primeiro tempo, em que a gente conseguiu, ao retomar a bola, né? Eu posso contabilizar aí pelo menos 10 momentos que a gente teve a bola para tentar organizar as trocas de corredor ou empurrar bolas em profundidade para fazer os zagueiros se exporem, sofrerem um pouco, a gente não conseguiu, né? Mas faz parte do jogo de futebol. Mas a evolução eu vi sim, né? Eu não posso jogar tudo por terra, mesmo com o revés do resultado fora de casa, para um time que estava brigando na posição com a gente, né? O segundo tempo me mostrou algumas coisas interessantes, né? Quando eu abri mão a partir dos 30 e alguns, né, deixando só um volante, colocando 2 meias, o Campaz e o Gabriel por dentro, e essa foi a primeira vez que eu fiz, né? E a gente conseguiu ter a bola, a gente conseguiu articular bem, conseguiu chegar na área. Talvez tenha sido o momento que mais nós pisamos dentro da área do Cruzeiro e conseguimos finalizar dali, né? Então houve evolução em outros aspectos, diferentes do que nos levaram no primeiro tempo, sofrer um pouco mais. Obrigado, Roger. Pessoal, vamos Boa noite. fazer o Denis aqui